Salve moçada, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui novamente. Hoje o nosso tema é bastante simples. Quem aqui nunca esteve numa reunião de amigos, familiares e principalmente com aquelas pessoas que já estão ali na casa dos 30, 40 e rolou o seguinte questionamento: ah, mas no meu tempo era muito melhor a televisão, os filmes não tinham essas frescuras que tem hoje, essas coisas de machismo, essas coisas de feminismo, essas coisas gaysistas. Pois bem, será que de fato nos anos 90 a nossa mídia, a nossa cultura e a produção tanto televisiva quanto também dos meios musicais, dos meios cinematográficos eram muito melhores assim? Qual que é a influência desse tipo de produção no cotidiano da sociedade? Será que nós podemos separar a sociedade do período em que ela vive e também, é claro, da produção dela? Vem comigo, vamos discutir isso hoje. Bora! Os anos 90 são lembrados até hoje pelo grande boom midiático, principalmente televisivo. Claro que a internet no Brasil ainda engatinhava, poucos eram os lares que tinham acesso, e com essa grande globalização, tanto da mídia como também das relações sociais, várias ideias que vinham de fora tiveram grande fertilidade na nossa televisão. O caso dos talk shows, os programas de auditório e, é claro, a mídia televisiva, jornalística e investigativa, que trazia vários casos policiais e casos até de investigação sobrenatural. Fato interessante sobre esse período é que, de uma maneira, ficou tão marcado no consciente popular, ou até mesmo no inconsciente popular, de que era uma mídia muito melhor, muito mais livre, de uma certa maneira, sem tanta frescura e não tão humanizada como hoje. E isso parece que dá uma certa saudade, rola um certo saudosismo até com as pessoas mais antigas. Veja bem, você que está com 30, 40, já está na hora de começar a repensar certas coisas. Mas o que é extremamente interessante sobre esse período é principalmente a representação nos dias atuais. Porque para o Chartier, representação é todo aquele significado coletivo ou até mesmo todos aqueles itens que, de uma certa maneira, ou para uma pessoa ou para um grupo específico, adquirem um poder de explicar a história, um poder de representação. E é claro que, para muitos, a memória desse momento da TV brasileira, ou principalmente da cultura brasileira, ela é muito melhor do que hoje. Simplesmente porque era mais livre, ou porque alguns ideais não sofriam censura, o que não quer dizer que isso seja necessariamente bom. Bom, para explicar um pouco isso, eu vou tentar trazer alguns casos aqui, no final a gente vai tentar fazer uma conclusão rápida se realmente era bom ou não. Adianto, tem muita coisa bizarra daqui pra frente, viu? Nos anos 90, vários foram os programas de auditório que ficaram bastante famosos, tanto por seus quadros como também pelas polêmicas que levantavam para a população. É o caso aí dos grandes concorrentes dos domingos à tarde, Faustão e Gugu, que traziam um conteúdo no mínimo duvidoso. O Gugu conseguiu trazer aí a banheira do Gugu, que ficou bastante famosa e permeou o imaginário popular de muita gente. Era basicamente um homem e uma mulher de biquíni competindo por sabonetes dentro de uma banheira. E o Faustão, que não ficou atrás, foi lá e trouxe o sushi erótico. Basicamente, vários homens comendo sushi no corpo de uma modelo nua. É interessante que alguns apresentadores inicialmente, como é o caso da Xuxa, vão se prestar ao público infantil e depois vão começar programas adolescentes. E também vão cometer gafes enormes, como por exemplo, a Xuxa que trouxe aí a CJD cantando Don't Want No Short Dick Man, ou Não Quero um Homem de Pênis Pequeno, ao vivo para crianças. Os programas de auditório trouxeram para os nossos lares algumas discussões que até hoje ficam no imaginário da população, como por exemplo, os padrões corporais, os padrões físicos e principalmente esse excesso de conteúdo erótico que era consumido na década de 90.
Ives Michaud vai pontuar que a violência pode ter vários níveis e a comunicação e principalmente a representação simbólica dessa violência pode ser interpretada como um dos principais fatores de violência ou da presença da violência dentro de uma sociedade. Os programas jornalísticos da década de 90. Aqui temos vários exemplos, vários casos de programas de TV de cunho supostamente investigativo que serviam para provocar tanto medo como também trazer uma violência crua para a tela da população. É o caso, por exemplo, do programa do Ratinho, além de diversos outros programas que até hoje estão aí ao vivo para quem quiser acessar, né? Esses programas tinham uma fórmula muito simples: trazer um fato, muitas vezes sem muita pesquisa, às vezes um cenário bizarro sobre a vida de alguém ou um caso que fosse extremamente violento, como o caso deste programa. O programa Aqui e Agora, que em 1993 transmitiu ao vivo o suicídio de uma jovem que estava há 15 minutos sentada na janela ou na beira de um prédio. Os jornalistas foram convidados a ir para lá por algum morador da região e, ao chegar, eles anunciaram que a moça havia pulado. Foi ao ar na íntegra com todas as imagens e custou uma indenização de quase R$1 milhão à família da moça na época, nas custas do SBT. A violência e a imprensa marrom, principalmente, sempre chamaram a atenção da população por algum motivo. E até hoje, vários são os programas televisivos brasileiros que apelam para essa violência crua para buscar audiência. Por que será que essas coisas acontecem? O cenário musical e das produções audiovisuais também não eram muito diferentes disso. Com letras e conteúdo muitas vezes de duplo sentido ou até mesmo eróticos, era bastante comum ver músicas como essa dos Raimundos, ou também trechos de vídeo como, por exemplo, do Gabriel Pensador em Loura Burra, em que ele literalmente utiliza uma mulher para sexo e chega a jogar um preservativo usado em seu caixão. Preservando o respeito a todos esses artistas que muitas vezes já se retrataram sobre esses trabalhos, nós temos aqui um cenário bastante interessante, que é essa necessidade da representação social e principalmente o retrato de uma cultura que existia na época. Eu já falei várias vezes que a cultura e a sociedade, elas não são dois fatores que estão separados. E se hoje nós temos pessoas que têm essa representação do passado como uma coisa positiva, significa que ainda temos um caminho muito longo pela frente para conscientizar as pessoas sobre a importância de consumir um conteúdo talvez um pouco mais edificante. Quando algumas ideias misóginas e principalmente preconceituosas voltam à mídia e nós vemos esses programas de TV ainda como o antro dessas ideias, é um sinal de que temos que ligar a luz de alerta e estarmos preocupados com o consumo, principalmente com o que a indústria cultural ainda coloca para as pessoas. Há um longo caminho, mas eu acredito que nós conseguiremos, de fato, superar todas essas mazelas. Agradeço a vocês pela atenção, fiquem todos com Deus. Tchau!